a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. Vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus nessa noite. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de se devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém. Você pode dar glória a Deus pela palavra. Exortação à perseverança na fé. Retenha firme, irmãos, a confiança que nós temos em Deus, a confiança que você tem em Deus, a confiança que você tem na palavra, porque fiel é o que prometeu. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Quem aguarda o soar da trombeta, permaneça firme. Hoje é culto de doutrina, de ensinamento. É tempo de nós comermos a palavra de Deus, alimentarmos a nossa alma e nosso espírito, colocar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Que possamos achar graça e misericórdia diante do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Vamos cultuar ao Senhor com alegria. Alegra o teu coração, você está na casa de Deus. Tribute ao Senhor com alegria. Somos privilegiados, somos filhos de Deus.
Aleluia. Evangelista Lucia, chega aqui para fazer a oração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te bendizer por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Senhor, queremos declarar nesta noite, Senhor, aquilo que a tua palavra diz acerca de ti mesmo. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Pai, eu quero declarar a tua palavra. Está escrito que as tuas misericórdias renovam-se a cada manhã, e por esta razão não somos consumidos. Senhor, está escrito, Senhor, contra todo peso de culpa, que portanto agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Senhor, queremos nesta noite, Senhor, entrar com ousadia, Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto no Calvário, porque está escrito, Senhor, que este caminho está aberto para alcançarmos refrigério, alento para a alma em tempos oportunos. Senhor, que nesta noite, Senhor, Deus, o teu Espírito traga refrigério à alma cansada e desesperada. Deus, que toda alma neste lugar e aqueles que nos ouvem através da internet possam dizer: Deus, para a sua própria alma haverá paz no vale para mim. Reforro kozomena hove vos nerga. Deliverance na ravona chora que bofo. Uiava somenaia sé. Senhor, a tua palavra nos compara a ovelhas. Está escrito que o Senhor nos conduz e nos guia com vara e com cajado, mas o Senhor nos conduz aos pastos verdejantes e nos conduz às águas tranquilas que descedentam a nossa alma. Senhor, que nesta noite os céus sejam abertos, Senhor, porque está escrito que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu me farei presente. Senhor, eu vim aqui na esperança de ouvir a tua voz, e estou bem certo, Senhor, eu estou certo, Senhor, de que o Senhor não nos despedirá daqui de mãos vazias. A nossa alma certamente será convidada, Senhor, semelhante, Senhor, àquela multidão que te acompanhava dia após dia e se esqueceram de alimentar-se, e em dado momento alguém percebeu que a multidão precisava de comer, Deus, e não havia mais tempo nem ocasião para ir em busca de alimento, mas o Senhor perguntou se alguém tinha alguma coisa, e descobriu-se que ali havia um rapaz, Senhor, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor disse: mandai assentá-los e dá-lhes vós mesmo de comer. Deus, e o Senhor fez um milagre prodigioso naquele dia, e eu tenho por certo, Senhor, que cada palavra cantada nesta noite, cada estrofe de hino, Senhor, Deus há de incendiar a alma, há de reacender a esperança, porque toda vez que nos reunimos e nos congregamos em teu nome, certamente o teu Espírito nos sacode, o teu Espírito nos toca, o teu Espírito nos ergue, o teu Espírito nos levanta, o teu Espírito estende a tua mão poderosa e nos arranca do estado de prostração. Ainda que estejamos andando no caminho de Emaús, ouviremos a tua voz citando a tua palavra e diremos uns aos outros: não nos ardia o coração enquanto ele falava. Deixa a sua mão levantada. Orai que vão dar o chure profou. Degavandole saiu vou mandar porque que mal eu vou lembrar suminarai. Que nesta noite, Senhor, possamos entrar com ousadia na tua presença. Senhor, que
toda adoração que haja neste lugar seja fruto da espontaneidade. Aonde o teu Espírito está, há liberdade. Onde há liberdade, há espontaneidade. Onde há espontaneidade, há adoração. Onde há adoração, está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. E nesta noite eu já começo a escutar vozes se erguendo e glorificando e exaltando e bendizendo e declarando para a sua própria alma que Cristo está vivo, ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos, é o sumo sacerdote da nossa alma, que nos assiste diante do Pai. Portanto, eu acredito que nesta noite o Senhor há de ministrar alguma coisa sobre a nossa vida. Quem acredita nisto, enche o pulmão e começa a dar glória ao nome de Jesus. A igreja pode dizer glória a Deus. Diga comigo: a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Pela terceira vez, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Volte ao seu lugar. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor agora com os hinos congregacionais. Presbítero irmão Elias. Aleluia. Você tem liberdade para adorar a Jesus. Você tem liberdade para cultuar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Saúda a todos os irmãos na santa paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 96. Aleluia. 96. Deixa penetrar a luz. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Temes combater, se estás em trevas e não tens poder, e a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz. Penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, se não mostras fruto ou nenhum formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a
Consolador, traz a luz do céu, divino resplendor, penetrando Ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, é a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Aleluia. Na sequência do número 239, 239. Venha, Senhor, e completa a obra tua em mim, torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tem me tirado pra fora do mundo sedutor, ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador, sempre me dás a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha
Senhor. A igreja de pé mais uma vez, por favor, vamos acompanhar pastor Marcondes Rocha de Oliveira com a leitura da palavra, em seguida pastor Valteri fazendo a oração. Quero convidar aqui o pastor Ari Cizernec, que foi nosso dirigente ali da congregação de São Francisco de Assis, ocupar um lugar aqui na tribuna, pastor Ari, por favor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Um texto bastante pertinente aqui à nossa igreja. Abram, por favor, os seus exemplares da Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo de número 7. Logo depois do livro de Josué, Juízes, capítulo de número 7. Onde encontram-se registradas as seguintes palavras: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua entrada. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Indo para o versículo 19, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Amém. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e maravilhoso Pai, diante da Tua presença, Pai, nessa noite nós te encontramos para Te adorar, Deus, para Te glorificar e bendizer, Senhor, por mais um dia, Pai, de vitória na Tua presença. Pai, nessa noite, Senhor, é culto, Senhor, meu Deus, ensino da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite fazer, Pai, em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa, meu Deus, a hora que estiver ministrando a Tua palavra, Senhor,
enfermidade, Senhor, possa ser curada, Pai, pessoas sendo libertas nesta noite para louvor e para a glória do Teu nome. Aramandoiachou, calamandaiaçubia calabagai. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, vai de encontro, papai querido da vida, Pai, do pastor Cisina, onde ele estiver, meu Pai. Deus, vai fazer da Tua grande obra, Pai, do Teu Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, vai libertando agora, Pai, de toda a enfermidade. E confirma, ó Deus, a Tua grande obra do Teu Espírito Santo. Aqui está a Tua igreja, Pai, nessa noite, Senhor, clamando, Pai, quem sabe, Deus, para uma porta ser aberta, Pai. Tu és um Deus que conhece e sonda todas as coisas. E nós queremos estar determinando, Pai, nessa noite um milagre, Pai, é para louvor. É tudo para a honra, Deus, é tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Toma a Tua igreja nessa noite, Senhor, e faz a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos, ó Senhor, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar aos assentos. Nós vamos, nesse momento, adorar a Jesus com as ofertas. Quero chamar aqui o irmão Jadir e a irmã Cleusa para adorar ao nome do Senhor com louvor. E a igreja tem a liberdade de ofertar nessa noite. Os dízimos, não é, as ofertas. Os dízimos os irmãos passam na secretaria, não é? Aproveitando que a dupla está vindo, lembrar aqui mais uma vez o pedido do nosso pastor Cisino para os irmãos participarem da campanha da cesta básica, não é? E também do Natal Missionário de Fé. Os irmãos que puderem, não é? Uma cesta básica, R$50. Ontem, na reunião de obreiros, não é? 15 obreiros puderam ajudar. Aqui essa noite, se tiver alguém também, não é? Tem liberdade para abençoar uma família carente da nossa cidade. Irmão Jadir, irmã Cleusa, louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, irmãos, estamos alegres nesse momento, aleluia, por estar na casa do Senhor Jesus, para adorar aquele que vive e aquele que reina para sempre, é o Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, aleluia. Jesus. Também cumprimenta todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. O nosso Deus está aqui, irmão. Vamos louvar e exaltar o nome dele, aleluia. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Vamos glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nessa noite, aleluia. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. Muitas vezes nesta vida o crente passa provação, mas ele não desanima. Muitas vezes criticado e por muitos humilhado, segue olhando pra cima. Seu socorro vem do céu, Deus não deixa um fiel desamparado no caminho. Deus entra em cena e acontece, o milagre logo desce, você não está sozinho. Deus entra em cena e acontece, o milagre logo desce, você não está sozinho. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. Aleluia! Oh, aleluia!
É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. Muitas vezes nesta vida o crente passa provação, mas ele não desanima. Muitas vezes criticado e por muitos humilhado, segue olhando pra cima. Seu socorro vem do céu, Deus não deixa um fiel desamparado no caminho. Deus entra em cena e acontece, o milagre logo desce, você não está sozinho. Deus entra em cena e acontece, o milagre logo desce, você não está sozinho. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. É só clamar, buscar e orar que a vitória vai chegar. É cantando e chorando que a vitória então virá. Aleluia! Oh, aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, aproveitando o tempo, vamos à apresentação dos nossos visitantes. Vamos ver se tem alguém nos visitando. Claro que tem, irmãos. O pregador veio de longe. O pregador veio dos Estados Unidos. Mas fiquem tranquilos, porque ele vai pregar em português. Aleluia. Pastor Silas de Souza vai trazer a poderosa palavra de Deus para a igreja. Os irmãos estão com saudade, não estão? Olha ele aí no telão, olha aí. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do seu servo. Tem mais alguém aqui? Não, todos da casa. As duas alas aqui, tem alguém nos visitando? Dá um sinal com a mão. Tem uma menininha ali, ó. Deus te abençoe, querida. Do lado de cá, tem alguém? Tem aqui na frente. Vocês são da onde? De Brusque. Amém. Fica de pé. A família, glória a Deus. Deus abençoe, querido. Mais alguém nos visitando? Ah, lá em cima, o técnico Felipe. Deus te abençoe, Felipe. É ali de Balneário Camboriú. Está vindo dar um auxílio aí para o Otoniel, né? Transmitir uns conhecimentos. Isso é bom. Deus te abençoe, querido. Deus te recompense. Maravilha. A igreja de pé. Vamos cumprimentar os nossos visitantes. Evangelista, irmão Nelson Oliveira. Vem aqui, irmão Nelson. Capricha no bem-vindo. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar aquele bem-vindo que os irmãos costumam dar. Dizemos todos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome assento, por favor. Nós estivemos, o evangelista irmão Wesley talvez não tenha comentado, mas acabamos de chegar ali do hospital onde está ainda, né, nosso pastor Cezino Bernardino, e ele estava caminhando no corredor. Não tinha mais nada. Coradinho, vermelhinho, abençoado, e respirando bem, conversamos bastante, oramos por ele, foi uma bênção a nossa visita ali, ficamos muito tempo com ele, numa salinha lá, conferenciando, resolvendo os problemas, levando algumas questões para ser solucionada, e voltamos bem felizes.
Se ele não voltar amanhã, volta depois da manhã ou depois da manhã, mas ele volta. Amém? Isso quer dizer que Deus tem respondido nossas orações. Nós queremos que ele esteja conosco. Nem que esteja 200 anos sentadinho na cadeirinha dele, mas que é bom ele estar conosco, é. Amém? Vamos lá, meus irmãos, Êxodo capítulo 20. Nós queremos terminar 21h30, porque meia-noite nós temos vigília e ninguém é de ferro, né? Domingo nós estamos viajando, eu e o meu amigo aqui, né? Ele vai comer carne de porco, ele vai matar porco e comer carne de porco em Cuba. Ele falou mal de mim agora mesmo, mas ele vai comer carne de porco e matar porco em Cuba. Nós vamos passar na alfândega livre, tranquilo, Deus vai nos levar e nos trazer em paz. Amém? Nós vamos levar bastante presente, bastante gravata, bastante terno. Vamos levar o que aqueles irmãos mais carecem, mais precisam ali. Se você quer doar aí caneta e lápis, novos, né? Sabe aquelas caixas de caneta e lápis? A gente leva, a gente consegue levar, porque é uma coisa que eles não têm. Caneta, lápis e borracha para a criançada escrever lá. Uma coisa muito caríssima e muito difícil de encontrar. Tem muita coisa difícil de encontrar que a gente não pode levar. Um creme dental, você tem que andar o dia inteiro para encontrar um creme dental. Isso é muito difícil, né? Outra vez andamos o dia inteiro para encontrar um, encontramos numa rua. Na beira da rua alguém estava vendendo. Então tem coisas lá que, coisas para mulher mesmo é só garimpando igual garimpa ouro, né? Coisas que as mulheres usam, então é coisa muito difícil. Coisas que aqui é muito simples, fácil de encontrar, lá é muito difícil. Então, a gente está com a carga já quase no limite, a gente tem um limite de peso para levar. E se passar do limite não vale a pena porque é muito caro. Mas se você quer doar algumas canetas, né, essas Big, a melhor caneta que tem é Big, essa simplesmente azul ou preta, e lápis, né, lápis comum, lápis negro e borracha, a gente vai levar mais alguns, tá? Êxodo capítulo 20, verso 24, 25 e 26. Vamos à Bíblia, a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 24, 25 e 26. Se puder colocar no... Isso, já está aqui, né? Isto. Vamos falar aquela linguagem que você possa entender nessa noite. Uma coisa pode ser difícil para alguém, mas eu quero procurar falar numa linguagem bem simples para você entender. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, lembra disso? Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não a farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Sabe, ponteiro, talhadeira, cunha, não podia, tá? Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante, tem alguém olhando, tá bom? Vamos lá então, vamos voltar de novo, eu quero que você volte de novo à leitura, 24, 25, 26, para que você entenda, a mensagem não é muito longa, mas é fácil de entendê-la, vamos lá. Um altar de terra me farás, podia ser de terra, podia ser de pedra, e o altar do tabernáculo era de bronze. Então vamos lá. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Aí vem a chave. Virei a ti e te abençoarei. Verso 25. E se me fizeres um altar de pedra, já não é mais de terra, agora é de pedra, não o farás de pedra lavrada, sobre ele, lavrada, se sobre ele levantares o teu buril, você vai profaná-lo. Verso 26, também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Essa era a maneira que Deus encontrou, que Deus já tinha estabelecido na sua onisciência, para que não houvesse idolatria, para que cada um não inventasse a sua religião. Deus estabeleceu um método
de adorá-lo e encontrar-se com Deus. Altares. Poderia ser de terra, de pedra e também o de bronze, que era o tabernáculo. Então a maneira que Deus disse, se você fizer assim, eu me encontro contigo nesse lugar. Se você fizer errado, minha presença não virá até você. Então nós temos esse tipo na Bíblia de altares, a maneira de se encontrar com Deus. Certamente você tem um altar na tua casa. Certamente você deve ter um altar lá no teu trabalho. Certamente você deve ter um altar lá no colégio. Certamente você deve ter um altar onde você trabalha, onde você vive, onde você passa a maioria do tempo. Porque o crente deve ter um altar. Quem pode dizer amém? Só que a gente esquece desse princípio. A gente esquece dessa maneira de servir e adorar e buscar a presença de Deus. Você deve fazer algo que Deus venha até você e fale com você. A maioria das pessoas esperam que o pregador, o pastor, o dirigente faça tudo e ele vai só desfrutar da presença de Deus. Meus irmãos, a salvação ela é pessoal. E o culto quem faz não é o pregador, não é o pastor. O culto quem faz somos nós. Quando nós adentramos aqui é porque certamente nós já passamos por um altar de madrugada, já passamos por um altar pela manhã, outros passam por um altar à tarde e outros vêm passar um altar aqui que é o melhor que existe, é na casa de Deus. Alguém diz, para que vir de noite, de madrugada orar aqui? Para que não ora em casa? Parece que aqui é mais sagrado e na verdade é mais gostoso. Eu poderia estar orando em casa, os irmãos orando em casa, mas aqui a presença de Deus é mais real. Nós passamos em 13 igrejas nesses 14 dias. Nós passamos em 14 igrejas em 13 dias que nós fomos lá agora. Uma igreja, deu para entrar e sentir Deus real. Das 14, foi entrar, se ajoelhar e você sentia Deus caminhando dentro daquela casa. Você sentia Deus falando com você. Sabe por quê? Porque eles têm oração depois do culto, tem oração na madrugada, tem oração pela manhã, tem oração à tarde, e eles não param de orar naquela casa e eles invocam a presença de Deus. A presença de Deus é contínua naquela casa. Agora, o que Moisés escreveu, ele disse assim, você tem que fazer um local de adoração. Você não vai adorar a Deus de qualquer maneira e fazer de qualquer maneira. Você faz um altar de terra e ali você sacrifica o que está na lei. Sacrifício pacífico. Se você tiver muito dinheiro, sacrifica um boi. Se for mais ou menos a sua vida, sacrifica uma ovelha ou um cabrito, mas você deve fazer um altar. Pode ser de terra, pode ser de pedra. Agora, se fizer de pedra, você não coloca marreta nele. Não coloca nele talhadeira. Deve ser pedra bruta. O que ele quis dizer? Não vale oração escrita. Esse negócio de 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria não cola com Deus. Quando a gente estava no mundo da ignorância, da idolatria, 10 Ave Maria perdoaria o pecado de adultério. Aqui não, pecado de adultério, só o sangue do Cordeiro. É verdade. Ele disse, não pode ser algo onde a mão do homem tocou. Ela deve ser bruta. Não tem nada de memorizado, não tem nada de escrito, não tem nada de pronto. Tem que ser espontâneo, tem que vir lá de dentro. Porque na verdade quando nós nos ajoelhamos, você nunca sabe o que vai orar. Mas a tua alma começa a ferver e o teu espírito começa a orar a Deus. As palavras saem e Deus começa a se manifestar na tua vida e Ele vem ao teu encontro. Por isso a oração deve ser espontânea. Altar aqui fala de encontro com Deus. Nós temos que lembrar que Abel teve um altar junto com seu irmão Caim. E quando Abel sacrificou, Deus recebeu o seu sacrifício. Abraão no capítulo 15 fez um altar. Um de frente para o outro. Esse é para Deus, esse é para mim. Metade para Deus e metade... Ele cortava o animal no meio, metade para Deus, metade para mim. Ele cortava
um bezerro, cortava um carneiro, metade para lá, metade para cá. Uma pombinha para lá, uma pombinha para cá, uma rolinha para lá, uma rolinha para cá. E Deus disse, fica aí, porque eu vou vir e vou me encontrar com você. Capítulo 15, é lindo isso ali. Vou me encontrar com você ali. E ele ficou enxotando assim, porque o cheiro do sangue atraía os abutres, atraía os animais carnívoros. E nada de Deus aparecer. Mas quando a coisa começou a escurecer o tempo, de repente veio do céu uma bola de fogo. E ela começou a passar entre os dois altares. Ela fez duas alianças, unidas uma na outra, é o símbolo do finito. Fez duas alianças. Era para dois homens circularem no meio dos dois altares, um para lá e outro para cá, fazer um juramento entre ambos. Mas Deus disse, fica de lado aí, que eu juro por mim e juro por você. Eu prometo por mim e prometo por você. Eu venho até o teu altar e faço promessa para você e cumpro as promessas que eu faço na tua vida. Quando nós fizemos aquilo que Deus manda, Deus se manifesta na nossa vida. Agora, quando eu não faço o que Deus manda, Deus não se manifesta na minha vida. É a mesma coisa que Elias chega diante da viúva e diz assim, traz um pouco de água para mim. Lá vem ela com a última água. E disse, agora tu vai lá dentro e faz um bolo para mim. Ela disse, olha, eu estou catando um cavaco. E eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Que a gente vai comer e vai morrer. Ele disse, não, primeiro para mim. Ela disse, então, se Deus manda, primeiro para o Senhor. A pergunta é, por que Deus pede as coisas primeiro para Ele? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois eu vou te abençoar. Por que primeiro para Deus? Por quê? Porque o homem fala e não cumpre, mas Deus fala e cumpre. Tem muita gente barganhando com Deus hoje. Ah, Senhor, se tu me batizar com o Espírito Santo, eu faço qualquer coisa na tua obra. Barganhando. Se o Senhor me abrir aquela porta, eu serei um dizimista. Se o Senhor me der a esposa que eu quero, eu vou fazer a tua obra. Com Deus não se barganha. Com Deus a gente levanta o altar, coloca o sacrifício em cima e deixa o fogo pegar. Quem pode dizer amém nessa noite? Não barganha com Deus, não. No altar de Deus, ninguém barganha com Deus, porque Ele manda e Ele é soberano. Esse altar aqui chama-se o altar de encontro com Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 28, verso 18. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro altar. Eu quero falar para você nessa noite os 4 altares da vida de Jacó. 4 altares da vida de Jacó. E eu quero dizer para você que tem pessoas que dizem que não dá para ter um altar na sua casa, porque a sua família não serve a Deus, porque a sua família é grande demais, porque a sua família é uma luta, é uma tribulação. Família pior que a de Jacó não tinha. Mas ele tinha o seu altar onde ele caminhava. Gênesis capítulo 28, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar. O nome, porém, daquele lugar antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor... Até aqui Deus não era seu Deus. Até aqui o meu pai era crente, a minha mãe é crente, o meu avô era crente, mas eu sou meio assim, sabe? Tem gente que enquanto não vê a glória de Deus, ele não se converte. Eu gostei do presbítero irmão Ricardo, no domingo à noite ele disse: eu nunca vi anjo, eu nunca vi arcanjo, eu nunca vi céu aberto, eu nunca tive visão, nunca vi o sobrenatural, mas tem uma coisa, eu creio no poder da palavra de Deus. Tem gente que para crer em Deus só se vê anjo, mas também tem gente que vê anjo demais.
Nós tínhamos uma irmã aqui, não está mais conosco, também não vou dizer o nome dela, se você quiser saber a hora que Deus te revela, né? Ela ia num dentista e ele não era evangélico, ele era espírita, muito amigo. E ele disse, rapaz, eu estou cansado dessa mulher. Essa mulher entra aqui, ela tem demônio atrás da porta, tem demônio em cima do balcão, tem demônio em cima da mesa, tem demônio sentado na mesa do dentista, tem demônio naquilo ali. Eu estou cansado, ela chega aqui, ela não fala de Jesus para mim, ela só diz que tem demônio aqui, tem demônio ali, tem demônio lá. E eu digo, será que eu trabalho no inferno? Ele falou. Aí chegou um dia de manhã, ele se levantou meio triste de manhã, e quando ele abriu a agenda assim, era o dia de atender ela, ele disse, meu Deus, o que eu faço? Hoje essa mulher vai chegar lá de novo. Era o dia, né? Estava agendado o dia dela. E ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa para me livrar dessa mulher. Quase que eu falo velha. Dessa mulher, né? Ele disse que ela chegou e já foi dizendo, estou vendo um capeta atrás da porta. Estou vendo o capeta ali. Ele disse, senta aí, fulano e tal. Ela sentou, ele tacou anestesia, encheu a boca dela de algodão e disse, a senhora vai me ouvir agora. Se todo crente for igual a senhora, eu não quero ser crente igual a senhora. Mas se a senhora for crente igual aquele irmão que vem aqui, igual aquela irmã que vem aqui, aí eu quero ser crente igual a eles, porque eles falam do céu, eles falam de Deus, eles falam de bênção, eles falam de Jesus. Se tu tens um encontro com Deus, tu tem coisa para falar da parte de Deus. Amém? Deus entrou em cena aqui. Jacó estava fugindo. Esse é chamado de o altar do encontro com Deus. Ele enganou seu irmão, enganou seu pai, foi ajudado pela sua mãe, pé na estrada. Mas o dia escureceu e ele deitou no chão e botou uma pedra por travesseiro e sonhou. E ele sonhou numa escada. Uma escada que subia e uma escada que descia. Subia anjo e descia anjo. Quando ele acordou, ele disse, opa, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Oh, aleluia, aleluia. Tem escada na tua oração? Está livre essa escada quando tu ora? Quando tu ora, Deus leva, alguém está levando a mensagem, alguém está trazendo resposta? Ou você diz assim, eu não oro porque o céu está sempre fechado, o céu está sempre de bronze, Deus não responde, não adianta orar coisa nenhuma, Jesus já orou por nós o suficiente. Meu amigo, quando nós oramos, o céu está aberto, e tem anjo que sobe, tem anjo que desce, leva problema e traz solução, leva doença e traz cura, leva a luta e traz a vitória. É para isso que Deus disse, levanta um altar e eu te visito nesse altar. Quando tu levantar o altar do jeito que eu peço, eu virei a ti e te abençoarei. Só que tem gente que quer vir de qualquer maneira. Ele disse na sua palavra, quando tu fizer um altar, faça do jeito que eu mando. Coloca o sacrifício do jeito que eu ordeno. E taca fogo, e deixa o resto comigo. O teu trabalho é montar o altar, é colocar a lenha, e colocar o sacrifício. A resposta eu que dou. Amém? A resposta eu que dou. Só que tem gente que, em vez de fazer o seu trabalho, quer fazer o trabalho de Deus. Tem gente que, às vezes, de ser usado por Deus, quer usar Deus. Já viu aquela pessoa, não tenho nada para te dizer, mas eu vou inventar alguma coisa para te agradar. Nós temos um grande pregador nessa nação, grande. Ensina como ninguém. Já foi nomeado como príncipe dos pregadores. Ele prega, você fica babando da sabedoria que ele tem na palavra. Lá pelo meio da mensagem ele para. Ele diz assim, evangelista irmão Lucier, desce lá, o presbítero irmão Josué Nascimento, entrega uma mensagem para ele. Entregar o quê se eu não tenho nada? Entregar o quê? E começa aquela coisa, sabe? Até ali Deus começou a usá-lo e edificou nossa vida, e daqui a pouco eu começo a usar Deus. E acabou. Acabou a mensagem. Meus queridos, tem muita gente fugindo de Deus, fugindo da responsabilidade, fugindo do compromisso, fugindo da vocação, fugindo daquilo que Deus chamou para fazer.
Mas tem uma coisa, Deus vai se encontrar contigo daqui a pouco. Não adianta fugir da responsabilidade. Isso aqui é muito lindo, mas isso aqui não passa de uma caverna. E aqui tem muita gente se escondendo. Um dia você se encontrou com Deus, e você fez voto para Deus, e você não cumpriu o voto para Deus. Eu me lembro de um voto que eu fiz a Deus, e eu falhei no meu voto. Por isso o Eclesiastes capítulo 5 diz, não devemos ser tolo ao ponto de fazer um voto e não cumpri-lo. É melhor que você não faça do que fazer e não cumpri-lo. Eu ganhei do patrão para dirigir uma Belina 2 naquela época, era o carro do ano. Quem tinha uma daquela era doutor. E o doutor comprou uma daquela bege, linda demais, aquilo parecia um avião. E aí depois que ele enjoou, ele deu para mim dirigir. E eu disse, Senhor, dá esse carro para mim. Eu enchia de caixa de som fim de semana, botava um gerador dentro, ia para as praças e pregava com os irmãos, aquilo era maravilha. E um dia eu disse, Senhor, dá para mim, Senhor. Eu faço um voto. Vou 365 dias na igreja. Crente novo é terrível, né? Não vou falhar um dia, Senhor. No mês seguinte eu estava dormindo de papo para cima. Um dia eu saí de manhã cedo, liguei ela para esquentar, eu morava num terreno enorme, 3.000 metros quadrados, mas só que ele era assim. Botei ela a esquentar o motor e fui para dentro de casa. Quando eu saí na porta que eu olhei, estava lá embaixo, no último metro do terreno, tinha beijado o muro e entrou toda a frente para dentro. E Deus disse, você fez um voto e não cumpriu. Você lembra no Jardim Mira onde eu morava? Disse, você fez um voto e não cumpriu. Era teu, mas agora não presta mais. Quantos de nós fizemos um voto diante de um altar de Deus e não cumprimos? Mas ainda é tempo de voltar atrás e dizer, Deus, eu estou escondido nessa caverna porque eu não cumpri o voto que eu fiz. O Espírito Santo é tão lindo e tão maravilhoso que enquanto eu estou falando aqui, Deus está fazendo você viajar. Deus está levando você lá no altar onde se encontrou com Deus. Deus está levando você lá atrás e dizendo, lembra do voto? Lembra do que você prometeu para o missionário? Lembra do que você prometeu quanto ao dízimo? Lembra do que você prometeu quanto a santificar sua vida? Lembra do quanto você prometeu para louvar o nome do Senhor? Lembra o que você prometeu para pregar a palavra de Deus? E você diz, a parte de Deus ele cumpriu. Só que o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que usa é o Deus que se retira de nós. E eu te digo uma coisa nessa noite. Ofereça-te ao Senhor de novo. Diga, Deus, eu preciso ter um encontro contigo nesse altar de novo. Jacó disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus onde Deus vem nos visitar. Coloca essa pedra de pé nesta noite e Deus vai te dar azeite para ungir ela nesta noite. E diga, eu faço um voto aqui ao Senhor nessa noite. Se Deus for comigo nesta viagem, me dê pão para comer, veste para vestir e em paz voltar à casa do meu pai. O Senhor não será, o Senhor foi e sempre será o meu Deus. Quem pode dizer amém nessa noite? Aleluia. Vamos a Gênesis 33. Vamos lá. 33, verso de número 20. 33, verso de número 20. Vamos lá. E levantou ali um altar e chamou-lhe, o quê? E chamou-lhe o Deus de Israel. Esse é chamado o altar da reconciliação. Jacó se reconcilia. Você diz, mas eu já aceitei a Jesus. Alguém domingo à noite, domingo de manhã, essa pessoa deve estar até me ouvindo, eu não vou falar seu nome. Houve o batismo sábado à tarde, aquele culto maravilhoso sábado à noite. Domingo de manhã essa pessoa se aproxima e diz, eu tenho tantos anos de fé, mas eu acho que eu queria me batizar de novo. Eu queria descer as águas. Eu não sou crente. Eu estou sentindo uma necessidade, estou chegando no fim dos meus dias.
Mas eu sinto que Deus não está comigo. Eu sinto que Deus não está na minha vida. Com seus cabelos brancos. Alguém que você olha e diz assim, poxa, que pessoa usada por Deus. Ele disse, eu estou sendo sincero. Se o pastor deixar, eu quero me batizar de novo. Eu sinto que eu nunca tive um encontro com Deus. Eu sou crente de fachada. Eu preciso sentir Deus na minha vida. Aqui Jacó passa por um momento difícil na sua vida. Aqui eles têm um encontro com seu irmão. Deus diz, Jacó, volta para trás. Mas Senhor, faz 20 anos que eu saí de casa. Eu saí com a mão na frente e outra atrás. Tenho 2 mulheres, 2 concubinas, tenho uma carrada de filhos, Senhor, tenho muito camelo, tenho ovelha, tenho vaca, mas tu não tens paz. Tu tens uma dívida lá atrás. Tens que voltar para trás, Jacó. Tens um irmão lá que quer te matar. Ele sente gosto de sangue na boca cada vez que pronuncia o teu nome. Tempo não perdoa pecado. Tem gente que muda de cidade para não perdoar o seu irmão. Tem gente que muda de igreja. Tem gente que muda de ministério. Tem gente que muda até de país, mas deixa uma corda amarrada lá atrás. Os marinheiros estavam no cais do navio, sabe? Fizeram uma festa e beberam. Ah, vamos para a terra. Desceram um bote e começaram a remar tudo bêbado. Era de madrugada e começaram a remar tudo bêbado. E eles remavam e gritavam e contavam piada um para o outro e remavam. E o dia estava clareando e eles remando. Mas como é que a gente não consegue chegar na margem? Alguém gritou ali de cima, ei, seus isso, aquilo, aquele outro. Vocês largaram o bote na água, mas esqueceram de soltar a corda. Tem gente remando, e jejuando, e orando, e consagrando, mas tem uma corda amarrada lá atrás. Aleluia, aleluia. Deus disse para Jacó, volta e eu serei contigo. Volta e eu quero te abençoar. Volta, Jacó, eu tenho promessa na tua vida. Mas enquanto tu não abraçar teu irmão, eu não cumpro a minha promessa na tua vida. O que tu tem, vaca, camelo, ovelha, o que tu tens, isso não vale nada, Jacó. O que eu tenho para ti é possessão de toda essa terra, meu filho. Eu te farei como as estrelas do céu, eu prometi a teu pai Abraão. Tu és um sacerdote na tua casa, tu és um patriarca, eu tenho muito para te dar. Mas estamos agarrados a uma coisinha e somos como avarentos. Que morra meu irmão, que morra aquela pessoa, mas eu não volto atrás. Temos que voltar atrás. Temos que voltar atrás. Deixa eu ler um versículo para você, depois eu volto aqui. Vamos a São Mateus capítulo 18. Vamos lá. São Mateus capítulo 18. Vamos lá. Deixa eu ler um verso para você que vem à memória agora. Gosto muito desse verso e fico muito temeroso dele. Vamos lá. 18, verso 25. Vamos lá. 18, 25. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe... Uma família inteira presa pela dívida do pai. Existe um credor chamado Satanás. E muitas vezes ele tem a gente preso. Sabe quando você comete um crime lá no passado, um adultério, um roubo, uma mentira grande, algo que te afetou alguém, e você nunca abriu o coração para alguém? Ele tem você nas suas mãos preso. E a sua família é uma bênção, mas ela não consegue deslanchar.
não consegue desenvolver, não consegue avançar, não consegue prosperar, porque está vendida ao inimigo, está vendida ao adversário, ao credor. E às vezes nós temos famílias assim. A gente olha à primeira vista e diz, que família abençoada. Por que tem que viver de cesta básica? Que família abençoada. Por que tem que viver de porta fechada? Que família abençoada. Por que tem que viver na miséria? Que família abençoada. Por que tem que viver nessa enfermidade? Nessa situação difícil? E você vê que é uma família que está presa. Estou sozinho? Volta, Jacó. Volta que eu tenho um renovo na tua vida, eu tenho promessa contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o altar da reconciliação. Capítulo 35. Vamos ao verso de número 1. Capítulo de número 35, verso 1. Vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Esse é o terceiro altar. É chamado altar da santificação. Vamos lá. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugisse da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas. Seguinte, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Quando Deus chama para orar e jejuar, é porque Deus tem um propósito conosco. Nem todo mundo sente vontade de orar, mas às vezes você sente necessidade. Às vezes Deus te convida, Deus te oprime e diz: vai buscar. Mas às vezes Deus diz para você: tira os deuses que está dentro da tua casa. Chegou um momento em que eles escondiam terafins. Quer ver o verso? Eu te mostro o verso. Capítulo 31, verso 34. Capítulo 31, verso 34. Quando Labão, seu sogro, correu atrás dele e disse: eu vou trazer de volta Jacó, vou trazer as minhas filhas, as suas servas e os meus netos. Porque Labão dizia: eles me roubaram os terafins, eram deuses pequenos assim, chamados de protetores do lar. Quem tinha os terafins tinha direito à herança maior. E aí está. Mas tinha Raquel, na hora da... Labão disse: eu vou entrar em todas as tendas. Na tenda que eu achar, vai levar uma coça. E Jacó disse: eu te garanto que aqui não tem Deus estranho. Jacó disse. E Jacó disse: aquele que tu encontrar pode matar. E ele não sabia que a mulher que ele mais amava é a que tinha roubado os deuses. Mas ela diz assim: mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não achou. Porque ela disse assim: não, meu pai, eu não posso me levantar daqui porque estou, sabe aqueles dias das mulheres? Então ninguém me toca, eu não posso me levantar. Quer dizer, ela escondeu. Quantas vezes Deus vasculha a nossa casa e você diz: não tem nada aqui. A gente pode esconder de alguém, mas dele ninguém esconde. E Deus disse: eu vou te abençoar, mas tem que santificar, tem que te apartar. Não adianta eu entrar aqui bem vestido e a minha mente podre. Porque santificação, alguém diz que é só separação, mas santificação fala de mente sã.
Não adianta eu orar e jejuar a semana inteira e o primeiro que eu encontrar na rua eu matar com uma palavra. Não adianta eu jejuar e orar um mês inteiro e sentar embaixo e tentar matar alguém que está aqui em cima. Ou está aqui em cima santificado e tentar matar alguém que está lá embaixo. Ah, eu sou perfeito, mas ele é imperfeito. Aí eu me visto bem, olha, não sabe nem se vestir. Nós olhamos para a aparência, mas a santificação para Deus está aqui dentro, ó. Alma. Santificação. Tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós. Daqui a pouco tem muita gente adorando o Deus do Natal. Ó, não toca nisso, pastor. Papai Noel é tão lindo, não faz mal para ninguém. Deus do Natal, Deus da Páscoa, Deus da avareza, Deus da luxúria, Deus da estética. Ai, querida, você está tão gorda. Daqui a pouco teu marido está te trocando por outra. Você tem que ir para a academia. Você veste uma roupinha bem apertada que mostra as curvas. Você vai para lá. Lá tem um personal trainer que pega na tua cintura e te ensina a embalar. Sabe? Olha essa perna gorda. Você tem que ter uma panturrilha assim, sabe? Modelada, sabe? Uma coisa. Você sabia que uma Assembleia de Deus nossa, a Assembleia de Deus modelo no Brasil, esse mês acabou de aprovar o divórcio entre... É legal o divórcio na igreja, e principalmente entre os obreiros. Congregamos lá em Cotia nela. Foi aprovado agora o divórcio no meio da igreja evangélica. Agora elas vão partir para a academia, porque já pensou meu marido me trocar por uma modelito? Porque o que vale hoje não é uma mulher cheia do Espírito Santo, é um manequim. Tem umas que entram na igreja parecendo um manequim, já viu? Não vou me ajoelhar porque, sabe, pode rasgar a meia fina. O que vale hoje não é ser cheio do Espírito Santo, é ter um corpo bonito. Porque os homens são atraídos pelos olhos. E se você mostrar, isso aqui não é açougue, isso aqui não é shopping center, aqui é casa de Deus, aqui é porta do céu. O que vale aqui é ser cheio do Espírito Santo. Eu estou sentado às vezes no púlpito, eu fico irritado comigo mesmo. Não posso ficar irritado com o irmão, mas fico comigo mesmo, sabe? Que tem uns modelitos que entram assim, sabe? Tá tão apertado que parece papagaio subindo sabe? Não dá para se ajoelhar, não tem como se ajoelhar. Se ajoelhar, rasga a roupa. É uma verdade. Aí quando a gente fala de santificação, você é muito quadrado, você é muito antiquado. Isso já era, isso não dá ibope. Não dá ibope aqui, mas dá lá em cima. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem muita coisa escondida. Se levantar o tapete, Deus nos acuda. Eu fico assim olhando lá de cima, vou ter meu período de oração, depois sento, e sempre chegam atrasados, nunca chego na hora do culto, já viu como é que é? Já começou, aí ficam assim, olhando quantos fios tem a ponta do cabelo. E o culto andando, e o poder caindo, e o céu aberto, e o vento soprando, e o profeta lá para cá. Aí, cala-te boca, né? A feia coisa hoje em dia, meus irmãos. Graças a Deus por aqueles que vêm aqui, edificam um altar, e Deus aparece, e Deus se revela, e Deus fala, e sente a presença de Deus. Está faltando gente caminhar no meio da igreja e dizer, Deus, eu estou vendo Deus, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo a glória, eu estou recebendo a sua presença. Não é fanatismo não, é ser cheio da graça, cheio da unção do Espírito Santo. Talvez o irmão do lado se converta, talvez aquela pessoa venha se converter, talvez ela venha olhar para você e dizer, eu preciso ter esse encontro com Deus.
Não suba no meu altar pelos degraus. E quando você subir, cuidado, para que ninguém veja o que não é para ver. Tu já pensou nos nossos dias subir no altar de Moisés? Não subia ninguém não, meu filho. Ficava torrado. Mas hoje está difícil. Eu ainda sou daqueles ignorantes que digo que isso aqui é lugar santo. Eu sou daqueles antigos ignorantes que digo que isso aqui, ó, é lugar santo. Está em adultério, não suba aqui. Mentiroso, não suba aqui. Salafrário, não suba aqui não. Isso aqui ainda é lugar santo. Isso aqui ainda é altar de Deus. Eu sou desse quadrado, desse antiquado. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, é triste, daqui a pouco o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, nós vamos ouvir o nosso nome. É triste nós ver um parente nosso lá fora, indo para o inferno, aquelas pessoas indo para o inferno, mas mais triste ainda, é alguém aqui dentro com a Bíblia na mão, sem perder culto, ficar na vinda do Senhor. Isso que é triste. Alguém aqui dentro, dizendo, sou crente, sou membro, sou dizimista, sou ofertante, e ficar na vinda do Senhor. Esse é o altar da santificação. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ao último versículo, capítulo 46. Vamos terminar aqui e já vamos orar. Capítulo 46, verso 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. 46, 1, 2, 3 e 4. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Para cumprir esse verso, primeiro tem que ter um encontro com Deus, porque para descer para o Egito vazio, tu fica lá. O Egito é um mundão. Nós vamos entrar na temporada agora, e tem crente que vai e fica lá. Sabe, não vou criticar o irmão que vai lá ganhar um dinheirinho, mas se não precisasse, né? O irmão coloca aquela cesta de isopor aqui, um suquinho lá na praia, andando no meio da areia, só vê anjo deitado, né? Não busca Deus, não ora, não consagra, não lê Bíblia, não ora. Como é que vai vencer essa prova? Quando termina o dia, ele está com o olho cheio do quê? Não é fácil, irmão. Nós moramos do lado de Sodoma. Nós moramos do lado de Sodoma. Dá glória a Deus que tu mora em Camboriú. Agora, o pão é buscado do lado de lá. Infelizmente. Tem gente que diz, eu sou servo de Deus, sou cheio do Espírito Santo, eu posso caminhar lá no meio, que isso não me atinge, não atinge, né? Entregando um folhetinho, meu irmão, estou entregando um folhetinho, aqueles irmãos que, o pastor Lorinaldo conta, né? Que o irmão diz, pastor, nós vamos entregar folheto no carnaval. Não vai, nós vamos, pastor. Já consagraram? A gente consagrou. Vai entregar, nós vamos entregar folheto no carnaval. E chegou lá às 11 horas da noite, aí Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, leva para o céu. E todo festeiro, lá pelas 2 da manhã, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Lá pelas 4 eles já estavam, com o folheto na mão, já estavam no bloco. Chega dezembro, vamos trabalhar na praia. Mas chega no mês de março, a gente vê alguém entrando ali arrastado assim, né? Daquelas 2 bolas de chumbo no pé. Oh, meu Deus do céu.
Eu tenho que ter um altar dentro da minha casa. Eu saio daqui, eu tenho que ter um lugarzinho de oração na minha casa. Eu tenho que ter um altar no meu serviço. Você trabalha no prédio, acha um cantinho, põe um madeirite lá e te ajoelha no canto e busque ao Senhor, nem que seja alguns minutos, mas diga: Deus, esse emprego foi tu que me deu, fica aqui comigo nesse trabalho. Lá no banheiro da escola, você pode entrar no banheiro e dobrar o teu joelho e dizer: Deus, eu quero fazer, nem que seja esse banheiro, mas quero fazer meu altar, eu quero que tu se encontre comigo nesse lugar. A gente tem uma casa enorme, tem crente que tem uma casa enorme, dá para viver 10 famílias dentro dela, mas não tem lugar para um altar. Não tem lugar. Não consegue construir um altar dentro da sua casa. Disse, só 6 pessoas Deus falou o seu nome 2 vezes. Disse: Jacó, Jacó, depois que tu te encontrar comigo, o terror da minha presença vai abrir os caminhos para você. É só depois de eu buscar a glória de Deus, a presença de Deus, que onde eu vou caminhando, demônio tem que sair da frente. Mas se eu não buscar, eu vou ser envolvido. Devemos evangelizar lá fora? Devemos. Devemos visitar? Devemos. Mas antes, passa pelo altar do Senhor. Venha buscar a Deus. Fica de pé, por favor. 21h30. Agora eu vou dizer uma coisinha para você que vai te apertar um pouquinho mais, antes de orar. Você tem 3 altares natural dentro da tua casa. 3. Teu quarto, tua sala e tua cozinha. Teu quarto, tua sala e tua cozinha. Eu já morei no balneário, meus pais moravam lá. Lá eu aprendi a usar drogas, lá eu aprendi a assaltar, lá eu aprendi a ser delinquente. Eu vi muitos crentes, famílias de bem, cheias do Espírito Santo, naufragarem. Porque de olho no dinheiro, não quero machucar ninguém aqui com isso, alugavam a sua casa, a sua cama, para pessoas fazerem orgia no verão. Alguém disse que não tem importância. Para mim tem. Eu não deixo qualquer um dormir no meu quarto. Aliás, não deixo ninguém dormir. Meu quarto é sagrado. Minha cama, ela é sagrada. Ah, não, eu alugo, eu preciso ganhar um dinheirinho. Não quero nem saber quem é que dorme na minha cama. Fique à vontade, somos livres. Mas na minha cama não, é um altar. Eu não levo qualquer um para comer a minha mesa. Na minha casa, ninguém fuma dentro dela. Na minha mesa, ninguém bebe álcool. Na minha sala, camarada não entra com cigarro aceso, nem do portão para dentro. Sou radical? Sou. Nós temos o abrigo das crianças ali. É lei do Ministério Público e do Judiciário. Ninguém que usa qualquer tipo de droga, e cigarro é droga, cruza esse portão, viu, pastor? Sim, senhor. Muito obrigado pelo apoio. Se alguém chega fumando e diz assim: meu amigo, você quer fumar? A rua está ali. Daqui para dentro, não. As crianças não podem ver o senhor com cigarro na mão. Ou a senhora. É lei. Agora imagina a minha casa, que é um lugar sagrado. Tem crente que é cheio do Espírito Santo, mas os filhos fumam dentro de casa. A geladeira guarda a cerveja. Agora no verão, no Natal, vem uma espumosa. Eu ganhei, pastor, deixa ali. Eu não quero te ofender, mas tá batendo, né? Uma vez ao ano não faz, não prejudica, né, pastor? Hã? Eu tenho 3 altares na minha casa: meu quarto, minha sala e minha cozinha.
E aquilo ali deve ser território sagrado. Tua casa é território sagrado. Tua casa é território sagrado. Se tu pede a presença de anjo na tua casa, tem anjo ali. Se é Deus que rege, é Deus que rege ali. Ali tem um altar que tu busca e Deus se manifesta na tua casa. Fecha os teus olhos. Oh Ramaya Shuramandaraya. Oh Ramasharakandaraya. Nehova sai menire mandere akandaraya. Oh Ramasharikandaraya. Deixa eu levantar um altar essa noite, Senhor. Pedra por pedra, eu quero levantar na tua presença. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No demais, irmãos meus, aleluia. Paulo era lindo. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Oh, aleluia. De Manassuri Amandarei Aramandarai. Ajuda-me, Deus, a levantar um altar por onde eu passar, mas o da minha casa eu preciso erguer cada dia, cada manhã, cada tarde, cada madrugada. Uramasharabakandaraya. Uremaya Shuriara Kerebakandarai. Aleluia. Esse é chamado altar da direção. Dirige, Senhor, a minha casa, dirige a minha vida. Eu quero orar por alguém esta noite. Pastor, eu preciso da bênção na minha casa. Eu preciso ser forte na minha casa. Quem sabe você tem muitos filhos, eles estão desviados. E você diz, a minha casa precisa voltar a ser o que era. Quem sabe você tinha aquele jeito lindo e maravilhoso de buscar a Deus manhã, tarde, noite, de madrugada. Isso se foi com o tempo. Volte nessa noite. Volte nessa noite. A minha casa precisa ser uma bênção. Por onde eu caminhar, eu quero a tua presença, Senhor. Vem aqui buscar a presença de Deus. Só Deus para resolver teus problemas. Só Deus para te dar vitória. Só Deus para santificar a tua vida. Só Deus para curar a tua família. Só Deus. Não quer buscar um renovo de Deus essa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Bom, Ricardo, vem aqui orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quer uma bênção de Deus nessa noite? Sai do teu lugar e vem até aqui. Você está precisando de um renovo na tua vida. Venha falar língua estranha de novo. Venha sentir desejo de buscar a Deus de novo.
Venha sentir necessidade, assim como tu tem necessidade de comer e beber, assim de buscar a presença de Deus. Assim como você tem fome do pão e da água cotidiana, tenha fome da presença de Deus. Diga a Deus: eu quero entrar numa outra dimensão, eu preciso de ferramenta nova, Senhor, eu preciso de uma experiência nova na minha vida. A minha vida está muito pacata, está muito parada, eu preciso de Ti, Deus. Aleluia. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Oh Deus de poder, a Sua palavra foi pregada, Senhor, falou com cada um de nós. Aqui estão os Teus filhos, Teus servos, Senhor. Tu conheces e sabes a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, e a necessidade de buscarmos, a necessidade de estarmos na Tua presença, de levantar um altar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor. Oh, por onde andamos, Pai, para que possamos ser também testemunha viva do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, Senhor. Que possamos, Senhor, transmitir ao mundo, oh Senhor, que está penando no pecado, que está penando, Senhor, na maldição, que não tem rumo, oh Senhor, com a vida desnorteada, Pai. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus servos, Senhor. Precisamos da Tua presença na nossa vida, precisamos, Senhor, da Tua unção, precisamos, Pai, que esse altar esteja de contínuo, ó Senhor, levantado na nossa vida. Aqui estão Teus filhos, Senhor. Ó Pai, que esta palavra possa achar guarida nesses corações, Pai. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, penetrar nessa vida, e que eles possam, Pai, ó Jesus, levantar este altar, que eles possam, Senhor, ser uma testemunha viva. Aqueles que estão aqui, Pai, diante do Seu altar, Senhor, ó, reconhecendo, pedindo misericórdia, segundo, Pai, a Tua bondade. Vá de encontro a essas vidas, vá de encontro, Senhor, a essas almas, vá de encontro a Teus filhos, vá de encontro a Teus servos, Senhor, e levanta, ó Senhor, que eles possam sentir a Tua presença a partir de hoje, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença no caminhar, no trabalhar, no estar em casa, Pai, no estar na Tua casa, Senhor, para que possam, meu Deus, Te servir com fidelidade, sentindo a Tua presença, sentindo a visita do Espírito Santo nas suas vidas. Sim, Senhor, é a minha oração, é a nossa oração, Senhor, para que o Teu povo viva em novidade de vida. Oh Deus de poder, nós cremos, Senhor, nós cremos, Jesus, que Tu estás aqui solucionando nossos problemas, oh, nos enchendo do Teu Espírito Santo, falando conosco. Oh Senhor, fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado pela Sua palavra. Os irmãos podem retornar, aleluia. Se desejar, pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, regozijando na presença do Senhor pela palavra. A palavra tem poder, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor Silas, aleluia. Irmãos, rapidamente, os avisos, a partir da meia-noite, né, segue a campanha da oração. Pastor Silas estará aqui da meia-noite às 3 horas da manhã, né, toda a igreja é convidada a estar em oração. Amanhã, à tarde, ciclo de oração feminino, na liderança da irmã Salma. Logo em seguida, Pastor Silas volta com a tarde da bênção, a tarde da libertação. Pastor Silas e a sua equipe, não é, para abençoar o povo de Deus com a palavra, os louvores. Quinta-feira, o último culto com a participação da terceira idade. Irmã Cota, não é, que faz parte
irmã Dora, todos os irmãos aí da terceira idade. Não é? Quinta-feira, o último culto, estará ministrando a palavra de Deus aqui, convidado pelo pastor Reuel Abreu Bernardino, o pastor Janderson, que é o dirigente da congregação do Areia Branca. Sexta-feira nós vamos ter a realização do Natal Missionário na APAI. Sexta-feira à noite, irmãos, culto na praça. Toda a igreja é convidada a estar na praça ali das Figueiras, do lado da prefeitura. Segue a programação da cultura e nós temos a oportunidade, foi cedido o espaço, o horário para a igreja. A banda de música vai estar, os jovens, né, convidamos aí os adolescentes, Grupo Aliança, né, os 2 círculos de oração, toda a igreja, né, todos os departamentos são convidados, são convocados a estar. Nós vamos estar ali ministrando a palavra de Deus, cantando louvores ao nosso Deus e fazendo o trabalho de evangelismo. Amém? A partir das 19 horas, né, pastor Travasso? Pastor Travasso vai estar ali tocando já, alguns irmãos vão estar louvando, desde as 17 horas. Desde as 17 horas o pastor Travasso vai estar ali já com uma equipe fazendo trabalho de evangelismo. Sábado, o culto, à tarde vai ter um Natal para as crianças. Os irmãos que têm filhos pequenos, crianças, não é? Encaminhe aqui para o pavilhão, vai ter a festa do Natal aqui. E domingo a nossa consagração. A escola bíblica dominical vai ser aqui no templo, normal, e lá no pavilhão a nossa equipe do rádio vai estar das 9 horas da manhã até as 22 horas, emendando com o culto, né? Mas até as 7 horas, né, segue a programação da consagração. Das 7 em diante, culto normal, liturgia normal, culto da família. Amém? A igreja de pé, eu passo a chamar aqui os dizimistas que trouxeram os dízimos à casa do Senhor e também os irmãos que contribuíram para a obra missionária. Irmão José Davi Melo, Jonathan Vieira de Melo, William Pereira dos Santos, Alenir de Paula Bernardino, Adalgisa Pereira Boaventura, Luiz Borba, Iracema dos Santos Cizernec, Domingos de Souza Saragoça, Nélcio da Luz dos Santos, Manuel de Borba, Maria de Conceição Schlickman, presbítero Abel Machado, Ronaldo Nogueira Honório, presbítero Otto Paulo Pereira Neto, Misael Quedas da Luz, Marcos Marcelino Auxiliar, Judite de Souza Tibúcio, Cione Maria Furtado Vargas M.E., Cione Maria Furtado Vargas, Maria Claudino Rocha, Diácono Gesian Rocha, Jonathan William Zeferino, Diácono Walter Brandel, Jaqueline Raquel Fonseca, Lucineia Mafra Domingos, Auxiliar Osivaldo Barbosa Andrade, Macielma Cardoso Pereira de Andrade, presbítero Joel Paulo dos Santos e Nessi Isabel de Melo. Contribuintes, os irmãos já podem vir à frente aqui, contribuintes da obra missionária, Iracema Cizernec, pastor Ari Cizernec, Abel Machado Esposa, Erotides Sabino, Domingas de Souza Saragoça, Edson Renato de Borba, Manuel de Borba, Misael Schlickman, Mateus Schlickman, Rosineide Borba do Carmo, Adriele de Oliveira Prado, Maria Claudino Rocha, Gesian Rocha, Mateus Sanches, Éder Sanches, Verdureira Top Brasil, Marcielma Cardoso Andrade, Otto Paulo Neto, MF Madeireira, Josiel Cristiano Pereira, Joana Pereira, Ronaldo Nogueira Honório e Joel Paulo dos Santos. Amém? Todos aqui à frente. Pastor Luiz Franco, por favor, faça a oração aqui, abençoando os dizimistas, os ofertantes da obra missionária. A paz do Senhor, irmãos. Eterno e soberano Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e tem nos feito nesta noite abençoada. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, e neste momento, Pai, elevo diante de ti a minha voz para pedir as tuas bênçãos. Que o Senhor possa abrir as mansões celestiais, que o Senhor possa abrir, Senhor, as janelas do céu, e abençoar, Senhor, cada irmão,
cada contribuinte, Senhor, que contribuíram com a tua obra nesta noite abençoada. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada dizimista. Que o Senhor possa, Senhor, livrá-lo de todo mal. Que o Senhor possa, Senhor, guardar, Senhor, a dispensa de cada um. Senhor, que não venha faltar o emprego, que não venha faltar o pão de cada dia. Senhor, no nome de Jesus, estou pedindo, Senhor, todas estas bênçãos, já agradecido para a tua glória. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão.